22, versículo 1 a seguir, diz a seguinte: Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros fizeram pior. Apoderando-se dos seus servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? Ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Os irmãos podem se assentar. Bem, estamos iniciando o ano, né? Muitos irmãos, eu creio que viajaram, né? Outros pegaram férias coletivas, né? Mas o fato é que muitos estão voltando e temos que pegar no batente, precisamos trabalhar. E principalmente estar aqui e trabalhar na seara do Senhor. Porque fomos chamados para isso, para trabalhar. Não é verdade? Então que esse ano seja um ano abençoado, que os irmãos possam se empenhar, tanto no seu trabalho secular, cumprir a sua obrigação, os seus deveres como cidadão, mas também estar firmes no trabalho da obra do Senhor. Muitos obreiros, muitos cooperadores, precisamos cada um fazer a nossa parte. Então eu quero desejar aos irmãos que estão aqui presentes, que seja um ano de 2015 com bastante sucesso, feliz, né? E gratos. Acima de tudo, precisamos ser gratos. Até eu entrei no estacionamento, fui ao médico essa semana e o rapaz do estacionamento perguntou: E aí, como é que está? Vai ser bom esse ano? Falei: se Deus quiser, vai ser bom. Porque a vida é um semear, zelar daquilo que semeou e depois a colheita. Então, muitos, às vezes, ficam tão preocupados que ele não está colhendo, porque, na verdade, quem sabe não é o tempo de colher, mas o tempo de semear. Mas a pressa de colher, os resultados é tão grande que, muitas vezes, quer passar as pernas diante das mãos e as coisas não dão certo. Então, nós precisamos semear. E nós estamos aqui também na casa do Senhor para semear. Vamos semear a semente, né? Vamos semear a semente da palavra. Bem, o texto que acabamos de ler junto com os irmãos, fala de Jesus, conta a parábola de um rei que celebrou as bodas do seu filho. As bodas eram um casamento. E imagina quando os irmãos recebem um convite de casamento, isso traz alegria, porque lá tem festa, tem todos os preparativos que os noivos fazem para aquele dia tão importante, quem sabe, o segundo dia mais importante da sua vida, né? Porque eu creio que o dia mais importante da nossa vida
é quando nós aceitamos um convite desse Rei dos Reis, desse Senhor dos Senhores, dizendo: venha participar das bodas com meu filho. E nós aceitamos. Então é um convite especial que um dia nós aceitamos, e por isso estamos aqui. E Jesus, ele diz uma coisa, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é a nossa perseverança é que vai nos garantir aquele troféu da vitória, aquela taça, né, que muitos querem alcançar. O apóstolo Paulo, ele fala sobre a corrida cristã como alguém que corre nas Olimpíadas. Ele de tudo se abstém, até mesmo a sua dieta, tem que ser uma dieta especial, treinamento árduo todos os dias, para alcançar a vitória. E ele fala assim: correi de tal forma que os alcanceis, porque eles correm para alcançar um prêmio que é corruptível, porque o ouro o ladrão pode roubar, a prata também pode estragar, o metal, o ferro nem se diz, a ferrugem consome, o tecido, a traça ataca, o cupim ataca a madeira. Então esse mundo, as coisas dessa vida aqui são corruptíveis, mas aquilo que esse Senhor que nos convida para as bodas do seu Filho, que está preparada lá, é para toda a eternidade. Os irmãos que muitas vezes deixarem algumas coisas aqui, coisinhas, né? Lá nós vamos caminhar em ruas de ouro, onde os muros são de pedras preciosíssimas. Então vale a pena nós sofrermos um pouquinho aqui e deixarmos algumas coisas que, quem sabe, a gente acha que é de grande valor, mas que é só para essa vida. Por mais que a gente tenha coisa de grande valor, nós só vamos aproveitar enquanto estivermos respirando. O dia que a respiração parar, que o coração parar, aonde a gente cair, a gente vai ficar, se ninguém levantar o corpo ali, vai ficar, e vai virar pó. É por isso que a gente precisa priorizar as coisas que realmente têm valor, de grande valor. Então vamos lá, vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, que diz: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante. O que é uma coisa semelhante? Alguma coisa, isso aqui pode ser igual a isso, né? Porque foi feito numa fábrica, foi feito numa forma, então é igual. Mas a semelhança não é totalmente igual, mas tem semelhança. Quando eu fui funcionário do banco, eu fiz um curso de grafoscopia. Então a gente aprendeu a conferir a assinatura. E o nosso professor disse: você vai comparar a semelhança. Ninguém faz igualzinho, igualzinho não faz. Então não procure o defeito, mas procure a semelhança. E assim a gente aprendeu a conferir a assinatura, a semelhança. Não é igual, mas é semelhante. Então Jesus disse assim, que o reino dos céus é semelhante. É semelhante a um rei que ele realizou as bodas do seu filho. Então ele manda um convite. Então, quando nós recebemos um convite de casamento, geralmente nos traz alegria. Porque imagino que num convite, numa festa de casamento, o ambiente é limitado, é para determinado X de pessoas. Então, se você receber um convite, receba com alegria, porque você foi um dos escolhidos para participar daquele convite. Mas o fato aqui que Jesus disse que aquele rei preparou aquele convite e enviou convidar os seus ilustres convidados, aqueles que eram os mais chegados, que ele tinha mais consideração, e que, quem sabe, ele achava que aqueles tinham mais consideração por ele. Então, foi enviados os convites. Mas aqueles convidados, diz a palavra do Senhor, que cada um arrumou uma desculpa. Um disse: eu comprei uma junta de bois e vou experimentar a junta de boi. O outro disse: eu comprei um terreno e vou ver esse terreno como é. Quem é que compra uma junta de boi sem antes experimentar, ou que compra um carro sem provar para ver se esse veículo está bom ou não? Eu comprei um carro e vou provar para ver se o carro está bom mesmo. Na verdade, uma tremenda de uma desculpa daqueles que não querem saber de compromisso com o convite do Senhor. E fica protelando para amanhã, para depois de amanhã, só que o tempo vai passando. E o Senhor disse na palavra assim: se hoje
ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como aqueles hebreus fizeram naquele dia lá no deserto. E eles pereceram por causa da dureza do coração. Nós devemos então aceitar o convite de bom grado, porque se o Senhor nos convida, é porque Ele tem algo maravilhoso e algo muito bom para nos oferecer. Vamos deixar de ficar protelando, deixar para amanhã, para depois de amanhã, porque não podemos, porque nós temos compromisso, temos que cuidar das nossas propriedades. Será que eu vou estar vivo amanhã para desfrutar das minhas propriedades? Devemos pensar assim. E o Senhor conta também aquela parábola daquele homem que fez uma grande colheita. Ele colheu muito. Houve uma fartura na colheita. Então ele começou a dizer entre si mesmo, no coração dele, ele dizia, o que eu vou fazer? E ali começou a traçar um planejamento. Um planejamento. É bom nós fazermos planejamento para a nossa vida. Mas esse planejamento não incluía um agradecimento, um coração grato ao Senhor. Não. Ele apenas planejou na esfera material, na esfera humana. Eu vou derrubar esses celeiros e vou construir outros ainda maiores e vou depositar toda a minha colheita, porque a minha colheita foi farta. Então eu posso descansar por longos anos, eu posso tirar umas férias prolongadas, né, para aproveitar dessa colheita maravilhosa que fiz. Em momento algum ele levantou a mão para o céu e disse, Senhor, eu agradeço pela chuva que enviastes. Agradeço por me dar um solo fértil onde eu pude semear e as condições atmosféricas foram favoráveis para que a semente germinasse e que ela crescesse e produzisse em abundância. Mas não, ele não deu graças a Deus. E o Senhor Jesus disse, que uma voz disse assim, louco, ainda hoje te pedirão o quê? E o que tens preparado? Para quem será? O que tens preparado para quem será? Quem é que vai desfrutar daquilo que você preparou? Então ele fala desses que, as pessoas que se apegam nas coisas materiais e ligam todo o seu sucesso ao seu próprio esforço, à sua própria capacidade. A Bíblia também fala de um rei chamado Nabucodonosor, que um dia, sentado no palácio, ele começou a olhar e contemplar, e dizer, não é esta Babilônia que eu edifiquei com a força do meu poder e para a majestade do meu reino? Enquanto ele pensava nisso, apesar de uma profecia, aquele sonho que ele teve anteriormente, ele sonhou com aquela ocasião. E ele foi aconselhado pelo profeta Daniel, que ele se arrependesse, que se humilhasse diante do Senhor, porque senão ele ia passar 7 tempos longe do reino e ia pastar como boi. Pois isso aconteceu porque ele se esqueceu daquela orientação do servo do Senhor, o profeta Daniel, e nesse dia, quando ele pensava assim, no coração dele, ele pensava dessa forma, ele perdeu o juízo. Como diz a molecada por aí, ficou totalmente, literalmente, sem noção. E saiu. E começou a ter atitude semelhante à dos animais. E ele era o rei, né? E ninguém ousou, quem sabe, fazer alguma coisa, mas o fato é que ele desapareceu. De um dia para o outro desaparece Nabucodonosor. E a misericórdia de Deus é tão grande com que ele fez com que pelos crescessem sobre o corpo dele, para que ele não morresse, quem sabe, de frio, ou quem sabe, de calor, e que as unhas crescessem, que ele pudesse até conseguir o seu alimento com as suas próprias unhas, porque ele não tinha noção nenhuma de pegar qualquer instrumento para preparar o seu alimento, porque ele perdeu a noção e agia como um animal. Até que passou 7 anos, e diz que no final desses 7 tempos, voltou o entendimento de Nabucodonosor. E tem um trecho do livro de Daniel que foi ele que escreveu, uma carta às nações, tribos e línguas, contando que o Altíssimo tem poder,
que existe um reino que é sobre todo o reino, um rei que é rei de reis e senhor de senhores, que é sempre eterno e que nunca passará. Ele reconheceu isso. Quando ele reconhece, volta o entendimento de Nabucodonosor e diz que o encontra os seus capitães, e ele volta e assume de volta o seu trono. E a partir de então, o coração de Nabucodonosor se transforma em outro coração, porque agora ele reconhece que o céu reina. Amém, irmãos? Ele reconheceu que o céu reina. Aleluia. Aqui fala na parábola que Jesus nos conta que enviou seus servos a chamar os seus convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Eles não quiseram vir, voluntariamente não aceitaram. Quantos convites nós fazemos? Hoje eu peguei o meu WhatsApp, né, que o pessoal está usando muito hoje, e mandei convite para todo mundo que tinha na minha agenda. Mandei para todo mundo, mandei uma foto bonita da igreja, os irmãos receberam também para mandar uma cópia. Mas quem veio? Não vieram. O Evandro veio. Ó. A irmã Lúcia também recebeu, creio que mandou também. Então, nós fazemos a nossa parte. E o Senhor está fazendo a sua parte, enviando os seus servos aí, que vão nos hospitais, que vão nos presídios, que saem para as madrugadas, quem sabe aí, nas calçadas, né? E enviam um folhetinho, mandam uma mensagem pelo celular, pelo Facebook, ou os meios de comunicação que nós podemos usar como uma ferramenta poderosa para enviar mensagem. Mas aqui diz a palavra do Senhor que eles não quiseram vir, e hoje não é diferente. Cada um se preocupa com os seus afazeres, com as suas coisas, e aquilo que é eterno se deixa para segundo ponto, para segundo plano, mas o que é temporal, muitos colocam em primeiro lugar. E quem sabe até aqui nós também, muitas coisas, nós invertemos a ordem das coisas. O que Jesus disse em Mateus capítulo 6, ele fala sobre os cuidados da vida, que não devemos andar preocupados com as coisas que devemos comer, pelas coisas que devemos vestir, porque a vida vale mais do que o corpo, e o corpo vale mais do que a veste. Ou seja, a vida vale mais do que o alimento, e o corpo tem mais valor do que as roupas que nós vestimos. E ele fala assim, e qual é a pessoa com todo o seu cuidado, com toda a sua preocupação, pode acrescentar um côvado à sua estatura, ou quem sabe 1 hora mais 5 minutos a sua adoração aqui na terra? Quem é que pode? Então ele diz, se vocês não podem o mínimo, por que estão tão preocupados com as outras coisas mais complexas? Mas ele fala assim, olhai, olhai, olhai. Ele não disse para você pensar nas aves dos céus, mas ele disse para você olhar. Então saia na janela de madrugada, de manhã, quando o sol está raiando, se tem árvore perto da tua casa, você pode ouvir o canto dos pássaros. Eles já acordam pela manhã já louvando ao Senhor. Aleluia, tem um salmo que diz que toda a obra da criação louva o Senhor, até os vermes louvam o Senhor, e muitos de nós acordamos reclamando. Então, irmãos, vamos aprender a agradecer. Agradeço o Senhor pela chuva, agradeço pelo sol. Tanto a chuva como o sol é importante. Se vier chuva e não vier sol, a semente não germina, apodrece na terra. É preciso da chuva, preciso do sol. Se o sol não brilhar sobre a plantação, não existe a fotossíntese, não há colheita. Então nós precisamos do calor, precisamos do verão, precisamos das 4 estações do ano. Nós precisamos ter um coração grato para dizer louvado seja o nome do Senhor, obrigado Senhor. Aleluia. Os convidados aqui não eram dignos. E outros fizeram pior, e outros, apoderando-se dos seus servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, enviando o seu exército, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Aqui fala de juízo, juízo de Deus. Esse Deus que é misericordioso, que Ele é longânimo. Diz o apóstolo Pedro, na sua
epístola que diz o seguinte, que o Senhor é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. A longanimidade de Deus nos dá tempo para arrependimento, nos dá tempo para nos voltarmos para Ele, porque a vontade de Deus é que todos alcancem a salvação, porque a vida, se nós vivermos muito, 70, 80, quem sabe muitos centenários conseguem até passar os 100 anos, mas o fato é que a nossa vida vai se findar aqui. E depois daqui, o que será? O que será de nós? Então, não seria melhor nós aceitarmos esse convite deste rei maravilhoso, que fez, já preparou essas bodas, as bodas do Cordeiro já está preparada, e ele está enviando o convite, está preparada, logo, logo nós vamos participar dessas bodas lá em cima, com Jesus, e a noiva é toda essa igreja que vai se encontrar com ele brevemente. Nós vamos subir e vamos encontrar o Senhor nos ares. Então diz a palavra de Deus, estaremos para sempre com o Senhor, para sempre com o Senhor. E o que nos dá esperança, nos dá alegria, que está escrito que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque lá não vai haver mais morte, lá não vai haver mais enfermidade, lá não vai haver mais dor, mas nós estaremos na presença daquele que é a vida. A vida, Jesus Cristo é vida, e quem recebe Jesus tem vida, e tem vida com abundância. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu, já tem morada. Bem, os convidados não eram dignos, mas aqui diz que o Senhor que fez o convite aos seus ilustres, como eles não quiseram vir, disse, e depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes, no capítulo 9. E os servos saindo pelos caminhos ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. A palavra do Senhor diz que não são muitos os ilustres, não são muitos os nobres que fazem parte do reino de Deus, são poucos. Mas aquelas pessoas que sofrem, os pobres, aqueles que são muitas vezes marginalizados pela sociedade, que são desprezados, esses muitas vezes recebem com mais bom grado a palavra do Senhor. Aqueles que não têm muita esperança com as coisas dessa vida, é o que se apega com o Senhor. E quantos aqui estavam à margem da sociedade um dia, e o Senhor transformou a vida deles. E o Evangelho tem esse poder para transformar a vida do mais vil pecador em um cidadão dos céus. Eu imagino como seria a minha vida se eu, em 88, eu não tivesse ido visitar a igrejinha lá da Vila São Pedro. E aqueles homens de Deus, cheios do Espírito Santo, pregando a palavra do Senhor. Eu nunca mais quis saber de sair de lá. E os anos se passaram, já faz mais de 30 anos, e nós estamos aqui, mais de 27 anos, estamos aqui na presença do Senhor. Falho sim, nós falhamos, tropeçamos, mas pela graça do Senhor, o Senhor tem nos levantado. Estamos aqui. Aleluia. Na sequência dessa passagem, ele fala de um homem que foi convidado, desses que foram convidados depois, mas aquele senhor, aquele rei, foi observar os convidados e encontrou um ali que não tinha veste nupcial. As pessoas foram, elas se prepararam para aquela festa, quem sabe a melhor roupa que elas tinham, quem sabe simples, mas elas lavaram, passaram e foram para a festa, porque eles receberam com alegria aqueles convites, aqueles segundo convidados, Mas teve um homem que foi lá de qualquer jeito, ele não se importou muito com aquele convite, e foi e disse que ele não estava trajando veste nupcial. Era preciso, era regra, trajar as vestes nupciais. E as vestes nupciais falam da nossa comunhão com o Senhor, nosso ato de justiça, a nossa fé em Jesus Cristo, crer na palavra, porque a palavra de Deus tem poder para
purificar. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Foi para isso que Jesus Cristo morreu naquela cruz. Porque nós mesmos jamais teríamos condições de agradar a Deus. Porque está escrito que todos pecaram, todos sem distinção, todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Quando nós dizemos que todos pecaram, é lógico que nós deixamos o Senhor Jesus de lado, que assumiu a forma de homem, mas ele permaneceu íntegro. Até quando o Herodes foi examinar Jesus, como juiz examinando aquele réu, ele disse assim: eu não vejo nele crime algum. Não vejo nele crime algum. Apesar que o cordeiro, no tempo do Antigo Testamento, aquele animalzinho que era oferecido em sacrifício, era passado por um período de observação, e não podia ter nenhum defeito. Se tivesse alguma mancha, algum defeito, se mancasse, se tivesse alguma manchinha, alguma feridinha, não servia para o sacrifício. Eles examinaram Jesus da mesma forma, fizeram todo o exame nele, e quando Herodes disse: não vejo nele crime algum, então ele serviu para o sacrifício, ele foi oferecido em nosso lugar. O sacrifício de Jesus, a sua condenação, ele estava no nosso lugar, ele pagou a nossa pena, ele foi condenado no meu lugar. É por isso que eu posso crer que ele me salvou, ele te salvou, porque ele pagou pela tua pena, porque nós não éramos dignos e nem somos dignos, se não for a misericórdia do Senhor, o sangue do Cordeiro que nos cobre. Aquele convidado não tinha suas vestes nupciais, infelizmente teve que ser convidado a retirar, e ele queria ficar ainda, mas ele foi pego à força e jogado nas trevas exteriores, onde está escrito ali: haverá choros e ranger de dentes. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado, olhar para dentro de nós mesmos, não ficar olhando o defeito do outro, mas olhar para nós mesmos e ver assim: será que eu estou trajando veste nupcial? Será que eu vou subir com a igreja para as bodas do Cordeiro, ou será que a minha veste não está pronta? Eu não estou preparado para subir com o Senhor. Então vamos olhar para dentro de nós mesmos, vamos fazer uma introspectiva, e vamos olhar para dentro de nós mesmos, e vamos fazer aquele exame de consciência, e vamos dizer: Senhor, purifica-me com teu sangue, purifica a minha boca, que não saia palavra torpe, que não saia palavra de maldição da minha boca, purifica os meus olhos, Senhor, para que eu não seja tentado pelas concupiscências dos olhos, também do ouvido. Purifica os meus pés, para que os meus pés possam ir onde os santos possam ir. E vamos fazer aquele concerto com o Senhor, e vamos dizer, com toda a convicção, e dizer assim: ora vem Senhor Jesus, sem reserva, sem medo, porque muitos de nós podemos não estar preparados para a vinda dele, e ser como este homem que não estava trajando a veste nupcial, mas que todos possamos estar trajando vestes limpas, resplandecentes, que são atos de justiça, atos de santidade na presença do Senhor, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o apóstolo João, ele diz uma coisa: filhinhos, ele diz filhinhos, como o pai falando para aquele filhinho pequenininho, que ainda inocente, diz: filhinhos, não pequeis, não pequeis. Mas se alguém, quem sabe, vacilar e tropeçar, lembra-se, vocês têm um advogado, vocês têm um advogado. Não vamos ser como Judas, que traiu o Senhor, e o remorso foi tão grande que ele se autopuniu e se enforcou. Mas vamos ter um pouco de humildade, como foi Pedro, que mesmo negando o Senhor, ele chegou diante da presença do Senhor, e ele chorou amargamente, e ele foi um homem que foi aquele que, naquele dia de Pentecoste, ficou no meio daquela multidão, cheio do Espírito Santo, e disse: varões galileus, o que está acontecendo hoje aqui é obra do Espírito Santo, vocês estão sendo cheios do Espírito Santo, porque essa é uma profecia de Daniel, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo.
e ali começaram a falar novas línguas, e a multidão correram para ver o que era aquilo, e outros, zombando, dizia, eles estão cheios de vinho, acho que eles beberam demais vinho e estão embriagados. Então Pedro fala, essa é a terceira hora do dia, 9 horas da manhã, quem é que vai estar embriagado? Mas ele falou da promessa, e diz que naquele dia foi uma grande salvação, quase 3.000 almas se converteram naquele dia, e o reino do céu, houve uma grande festa, lá no céu naquele dia. Esse Pedro, que negou o Senhor, mas depois se consertou com o Senhor, e o Senhor usou ele poderosamente para ser um profeta do Senhor, um apóstolo do Senhor, de coragem, e não temeu pela sua vida. E por causa desse homem nós temos o epístola do apóstolo Pedro, que nós nos alimentamos dela, porque é a palavra do Senhor. Aleluia. Eu quero nessa hora, irmãos, aqueles irmãos que sentiu que a palavra do Senhor, só aqueles que sentiu a palavra tocar no seu coração,